Ô Cobori, outra coisa que eu queria saber a opinião sua e a opinião do Jones também. Eu vejo que uma geração da década de 80, de 90, esse discurso neoliberal pegou muito, assim, muito, sabe? E também vejo que essas pessoas estão despertando, estão acordando, estão falando assim, pô, isso não mudou em nada a minha vida, eu tava enganado. Será por que esse discurso pegou nessa geração aí? Queria a opinião de vocês sobre isso. Se vocês concordam com isso também. Cara, na realidade, esse soft power do sistema imperialista americano funcionou bem, né? Quem seguiu o consenso de Washington, e o Fernando Henrique seguiu, né? Desde a década de 80 para cá, a gente adotou esse modelo. E tem todo um discurso, tem todo um domínio da mídia, né? De implementar isso. Mas, cara, eu tenho esperança, assim... Tendo essas minhas participações nesses podcasts da Faria Lima, que eu achava que ia ser muito atacado, e eu vi que tem muita gente lá que trabalha, que é a classe trabalhadora, que eu brinco com eles, cara, quando eu tô falando mal do mercado, eu não tô falando mal de vocês não, vocês são classe trabalhadora, né? A grande maioria ali é classe trabalhadora, é o cara que tá lá e vai todo dia, bate ponto, trabalha e tá prestando serviço lá. E eu senti, assim, uma repercussão positiva, sabe, deles estarem querendo ver outras alternativas também, desse pessoal que realmente que tem uma certa inquietação com o modelo, mesmo trabalhando lá na Faria, lá, eles falam, pô, até que enfim vem um cara que falou uma coisa diferente, né? Os caras da Faria fazem sempre a mesma coisinha, né? Tem sempre a mesma cartilha, o mesmo discurso, tudo que a gente fala aqui sobre inflação, sobre taxa de juros, todo mundo pensa igual. E eu sinto uma inquietação de pessoas ali querendo alternativas assim e gostando assim, pô, o cara falou, é interessante, né? Faz sentido. Então eu acho assim, o nosso papel é esse, né? É despertar nessas pessoas que esse discurso da classe dominante não é para a sociedade toda, né? Não é para o bem da sociedade toda. O discurso que eles colocam, e 80% da mídia hoje pertence ao mercado financeiro, tá? Eles são donos da mídia hoje. Esse discurso, na realidade, é para perpetuar essa desigualdade, né? Porque é favorável para eles, né? É favorável para a concentração de renda. Essa política monetária é bastante óbvio que é favorável para eles, né? Os grandes fundos estão lá ganhando 15% tranquilo, né? Inclusive na remuneração das reservas bancárias. Então, assim, existe, acho que isso que o Jones falou no início, né? Existe um resquício ali, uma fagulha dentro da classe trabalhadora, mesmo das que trabalham no mercado financeiro, de que alguma coisa está errada e precisa ser mudada, né? E eu acho que o nosso papel é despertar essa fagulha, né? Transformar ela numa chama, daqui a pouco num incêndio. Tem uma teoria da arte da guerra que fala que tem que dividir para conquistar, né? Parece que nenhum discurso mais divide as pessoas que o discurso neoliberal. Acho que você fica totalmente separado das outras pessoas, totalmente individualizado. E isso separa pra caramba, acho que conquista pra caramba também. Eu acho que, para além disso, eu acho que a própria realidade está colocando desafios. Porque, por exemplo, a pandemia. A pandemia, ela gerou uma reflexão global sobre capacidade de produção no complexo econômico industrial da saúde, né? Vamos lembrar que durante a pandemia a gente não tinha respirador, o Donald Trump estava roubando os respiradores do mundo inteiro, a gente tinha que fazer uma operação de guerra para importar respirador, passando pelo caminho mais longe de países africanos para chegar no Brasil. Ficou muito claro que a gente dependia da importação de luva, de máscara, de bisturi, de respirador, de aqueles medicamentos para fazer a intubação e por aí vai. A tendência, inclusive, no mundo do pós-pandemia é o fechamento do mercado de consumo dos países e o estímulo a uma política nacional de produção de fármacos, de material médico hospitalar, meios de diagnóstico, por aí vai. O Brasil é um dos poucos países grandes que está na contramão do mundo. Porque a tendência da China, da União Europeia, do Japão, dos Estados Unidos e por aí vai, é proteger o seu mercado, colocar barreiras tarifárias, usar o seu mercado interno como ativo estratégico para desenvolver uma indústria nacional de fármacos. Então, por exemplo, a pandemia deu um primeiro choque. Quando veio a pandemia, essa conversa de livre mercado, de globalização, de fluxo livre das coisas, foi tudo por terra, né? Inclusive, o desnível de vacinação foi brutal. Os países ricos vacinaram primeiro, muito antes, com uma cobertura muito maior, e os países pobres, dependentes, subdesenvolvidos, o grau de vacinação foi baixíssimo, né? Aí, depois da pandemia, você tem a própria ascensão da China, que a ascensão da China é
o desmentir prático de todos os dogmas neoliberais. Sem entrar no debate se a China é socialista ou capitalista, uma coisa é certa. A China adotou uma política de desenvolvimento anti-neoliberal. Isso é inconteste. Isso é fora de debate, fora de especulação. Então, a própria ascensão da China mostra que uma política com protagonismo do planejamento público, controle estatal do crédito, direcionamento de quais são os setores prioritários para o desenvolvimento industrial, um sistema nacional de inovação com peso do Estado direcionando a inovação, etc., etc., garante que um país se transforme na maior potência industrial do ponto de vista de exportação global de manufatura. Já é a China. A China já é a fábrica do mundo. Além disso, vem o Trump, porque há males que vêm para bem. O Trump é uma desgraça, mas veja, o Trump enterra de vez, a história do Estado mínimo e a história do livre mercado. Assim, o sujeito que, com o Trump fazendo uma guerra tarifária contra o mundo inteiro, colocando no centro da questão política industrial, o sujeito que vê que essa conversa de livre mercado de Estado mínimo, ele não é inocente, ele tá recebendo para falar um negócio desse, né? Não dá, assim, a gente chegou num estágio da coisa que não dá para acreditar em inocência. Então, eu acho que o ideário neoliberal, ele tá perdendo credibilidade no mundo inteiro. O Brasil, a coisa é um pouco mais lenta. Por quê? Me parece, acho que 3 coisas associadas. Me parece que o grosso que se chama de esquerda aqui não sabe aproveitar isso, né? Não sabe pegar esses exemplos globais e didatizar para o dia a dia da população. Tanto é assim que no Brasil, por exemplo, quase não se fala do que aconteceu mais na pandemia. Foi outro dia desse, né? Mas isso já meio que deu uma saída da memória do dia a dia do povo e tal. A gente não tem uma política de memória para lembrar o que foi o genocídio contra o povo brasileiro, com mais de 70 mil brasileiros que morreram e que não precisavam morrer durante a pandemia. Isso por um lado. Por outro lado, a principal força política de esquerda aqui toca uma política neoliberal, porque já cria um problema, né? Porque não consegue aproveitar essa situação global para colocar no centro uma política industrial, uma política econômica pautada no enfrentamento ao modelo econômico neoliberal. E tem um terceiro elemento que eu acho que as universidades no Brasil, elas estão muito envergonhadas. Acho que elas não estão conseguindo, porque a universidade ela perdeu muito espaço no debate público brasileiro, né? Tanto é assim que um imbecil como Olavo de Carvalho conseguiu nos últimos anos ter mais influência no debate público do que a maioria dos acadêmicos da USP, da Unicamp, da UFRJ e por aí vai. Acho que as universidades até agora elas não souberam se recolocar no debate público numa era de internet, de redes sociais e por aí vai. E falta, esse deveria ser o papel da universidade e das organizações políticas, aproveitar mais. Eu acho que a gente vive um momento muito propício, mas muito propício, seja na perspectiva reformista, seja na perspectiva revolucionária, de ir para cima do ideário neoliberal. De enterrar de vez, de colocar o debate brasileiro em outro patamar, sabe? Agora, para isso, precisa encarar os grandes temas. É triste. A gente comentou isso no carro, né? Eu gravei um vídeo sobre legislação de patentes no Brasil. O Brasil tem uma legislação de patentes que foi aprovada no governo FHC em 1996, que na época o senador Darcy Ribeiro chamou da lei de patentes mais entreguista do mundo. Consequência prática dessa lei de patente. O Brasil chegou a produzir 50% dos IFAs que consumia. IFA é ingrediente farmacêutico ativo, que é o que faz o remédio funcionar. É o que faz o remédio para dor de cabeça, passar dor de cabeça. Depois da aprovação dessa lei de patente, hoje, no Brasil, 90% das patentes registradas no país são registradas por não residentes. Ou seja, por firmas, pessoas jurídicas ou físicas estrangeiras. E o Brasil importa 90% dos IFAs que consome. 90%. Consequência prática, a gente paga em dólar. O déficit comercial da saúde foi ano passado 20 bilhões de dólares. Consequência prática, toda vez que o dólar dá uma subida, isso tem um impacto gigantesco em toda a cadeia produtiva da saúde. Pois bem, bicho, você não tem um deputado federal, usando
o poder de comunicação que ele tem, porque tem uma reca de assessor, tem mídias sociais grandes e tal, tem espaço para dar entrevista, para estimular debates e tal, para publicar cartilha, para incentivar a publicação de livros e por aí vai. Você não tem um deputado federal que abraçou esse tema como prioridade e faz de tema para didatizar, para circular, para fazer que a população entenda, para colocar no centro do debate público o que é a legislação de patentes no Brasil, para chamar uma universidade e chegar assim para uma Unicamp, para o Departamento de Economia e dizer assim, ó, quero fazer uma parceria aqui com vocês, a gente quer fazer um ciclo de debates nacionais, quer colocar apoio, pesquisa, colocar uma emenda parlamentar, um centro de pesquisa sobre legislação de patentes no Brasil e por aí vai, e a gente quer levantar esse debate, quer que isso vire uma pauta popular. Deputado, é uma galera que adora falar de Big Brother Brasil, adora fazer meme, fazer gracinha e não sei o que, por aí vai. Agora vai sair de 513 para 530 e tantos.